Internacionais pela Unicamp e de Docência em Teoria Política pela Unesp. O professor Marcelo é autor do livro Justiça e Governança no Sistema Internacional, que está sendo lançado neste ano. Essa palestra é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Também é organizado pelo Observatório de Regionalismo, pelo Módulo Jean Monnet da Unesp e pelo Projeto Regionalismo e Agenda 2030 a UDS. Professor, agradeço o convite por estar aqui hoje e a gente está ansioso para ouvir a sua palestra. Obrigado. Legal, André, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, estendo esse agradecimento aos colegas que estão na operação aqui e principalmente a professora Karina, colega de trabalho. Bom, eu vou falar sobre essa temática, claro, envolve a discussão do livro, mas a fim, inclusive, de aproximar com a disciplina, digamos, eu não vou me deter aqui muito nas conclusões do livro e exposição de dados, que tornaria talvez a aula um pouco mais longa e complexa até no vídeo, né? Eu vou aqui, a fim de tentar contribuir com a disciplina, mais me concentrar nas razões do que nas conclusões do texto em si, sob pena de não cometer nenhuma imprecisão e depois, claro, a gente num debate nós podemos avançar em algumas questões. E por isso, né, eu começo essa conferência com alguns dados, e prometo que farei isso só num primeiro momento, para que também não fique cansativo, que me parecem dados importantes para o que eu vou dizer na sequência, né? Esses dados, inclusive, muito provavelmente, dependendo da atividade, da pesquisa que vocês vêm desenvolvendo, eles são dados públicos, muito conhecidos, mas que, em larga medida, justificam o trabalho na sequência. O primeiro deles tem a ver com as questões climáticas, né? Segundo órgãos da ONU e da União Europeia, né, há um consenso sobre isso. O ano de 2023 foi o ano mais quente da história, ou desde que a série histórica sobre clima no planeta vem sendo medida, né? A temperatura média da superfície global registrada esteve em 1,4 acima dos níveis pré-industriais, né? Ao mesmo tempo, relatórios também da ONU e da União Europeia demonstram que as emissões globais de carbono, elas continuaram crescendo, né, na ordem de 1,1% em relação ao ano anterior. E um relatório do FMI de 2023 registra que no ano de 2022 os subsídios para combustíveis fósseis no planeta atingiram a ordem de 7 trilhões de dólares, né? Então, diante de uma situação que a temperatura está se elevando numa proporção acima daquela que se tenta evitar, os subsídios para os grandes poluidores, eles continuam crescendo. Saindo da questão climática, um outro dado importante, também relativo ao ano de 2023, tem a ver com a questão migratória no planeta, né? Em 2023, 2.500 pessoas desapareceram no Mediterrâneo, tentando chegar à Europa. Eu fico só por esse dado, mas o fato é que, se a gente for verificar em outras fronteiras aí pelo planeta, esses números eles crescem também de uma maneira muito significativa. E, por fim, um terceiro dado importante, referente somente ao ano de 2023, tem a ver com o relatório global sobre evasão fiscal. Esse relatório ele é produzido todo ano pela União Europeia e ele demonstra que no ano de 2022 as grandes corporações transnacionais registraram 1 trilhão de dólares
em lucros em paraísos fiscais. Ou seja, isso é da ordem de 35% de todo o lucro que elas obtêm no seu país sede. Esse mesmo relatório demonstra que multimilionários em todo o planeta têm uma taxa efetiva de imposto pessoal entre 0 e 0,5%, né? Ou seja, é quase nada quando comparado ao cidadão comum em qualquer parte do planeta. Por que esses dados climáticos, migratórios e tributários? Claro, a pesquisa, o trabalho envolve essas três temáticas, mas esses dados que eu procuro evidenciar aqui, eles deixam, pelo menos na minha interpretação, muito claro que há nessa discussão toda questões de justiça e equidade. E aí justiça e equidade pensados no plano internacional. Então, boa parte dessa conversa nossa aqui, esse roteiro, eu vou tentar mais justificar por que há questões de justiça e equidade nessas temáticas do que propriamente as conclusões do trabalho. E eu começo, né, para os estudantes, dizendo que justificar justiça e governança num título de uma pesquisa, numa época de injustiças tremendas no planeta e de pouca governança no planeta, pode soar em vários momentos como algo muito ingênuo, como algo que não tenha uma repercussão importante. O fato é que, como eu vou tentar evidenciar aqui, eu acho que há boas razões teóricas e práticas que justificam falar de justiça e governança em termos de justiça no sistema internacional. Claro que, do ponto de vista teórico, a questão toda está com o realismo, né? A teoria política normativa, e em especial a teoria política normativa sobre justiça, ela sempre teve, digamos, uma dificuldade em lidar com o realismo. Talvez muito mais por parte dos autores do realismo do que propriamente os autores de teoria normativa, né? Então, por muito tempo, é possível dizer que o realismo, em larga medida, ele marginalizou a teoria normativa nos assuntos internacionais. Por várias razões inclusive muito, muito poderosas, e eu nesse trabalho, de modo algum, abandono o realismo, não se trata de uma operação nesse sentido, mas o fato é que, de uma maneira bem sistemática, o realismo, em geral, ele é cético à ideia de justiça na arena internacional, principalmente no que se refere à ideia de justiça distributiva. E aqui eu faço rapidamente uma referência. O debate da teoria política normativa em torno de justiça, de conhecimento de todos, ele remete à publicação de uma teoria da justiça, em 1971, pelo John Rawls, né? E a teoria da justiça, ela coloca a questão da justiça em termos de justiça distributiva, né? E nesse sentido, para o realismo, não faria sentido uma discussão sobre justiça pensadas em termos distributivos no sistema internacional. Seja ela, mais especificamente, do ponto de vista igualitário, que é o caso do John Rawls, ou de princípios não igualitários. O fato é que o realismo tem objeções a uma perspectiva dessa natureza ou pensada nesses termos, né? O que vigora mesmo nas relações internacionais são os interesses, o poder, como vocês bem sabem. E em momento algum, repito, não vou negligenciar isso nessa atividade, né? Agora, essa questão do realismo com a teoria normativa, eu expliquei de uma maneira mais geral, mas também, se a gente for, digamos assim,
fazer um balanço das teorias de relações internacionais, sem a pretensão de tratar cada uma delas aqui, mas o fato é que, em muitas delas, há um viés mais positivista, principalmente no que se refere à forte distinção entre fato e valor. Ou seja, no fundo, o que interessaria mais nesse viés são fatos observáveis, né, concretos, né? E nesse sentido, eliminar, até para tentar dar um caráter mais científico à disciplina, qualquer julgamento de valor, né, que muitas vezes são apresentados como subjetivos, arbitrários, relativos, e que de fato não corresponderiam a um fato concreto, à realidade concreta, né? Dado que a teoria normativa ela confere grande importância às dimensões éticas, morais, né, em padrões de comportamento, obrigações, responsabilidades, direitos, deveres, né? E aqui, só muito rapidamente, eu pergunto a vocês, eu estou assim, num ritmo, digamos assim, um pouco mais acelerado por conta de tempo e transmissão, né? Talvez se eu tivesse, digamos, somente aqui numa aula, especificamente, eu levaria isso num tom mais leve. Fica um pouco a critério de vocês. Se estão entendendo bem, eu sigo dessa maneira. Pode ser? Então, ótimo. Acho, então, que sem abandonar o realismo e os seus conceitos de poder, soberania, anarquia do sistema internacional, há boas razões para a gente, digamos, pensar, não só em termos teóricos, mas também práticos, a governança internacional sob variáveis de teoria política normativa, de responsabilização e de justiça, né? E é o que eu vou me deter um pouquinho na sequência. A primeira delas é o fato de que o sistema internacional ele opera através de uma vasta rede de regras formais e informais, né? Ou seja, essas regras elas implicam em vantagens e desvantagens para pessoas, sociedades, estados, né? Então, me parece que essas implicações de vantagens e desvantagens no sistema internacional, elas também envolvem questões de justiça, né? As implicações dessas redes que operam no sistema internacional, elas não são implicações meramente nacionais, ou mesmo decorrentes de um exercício de poder nacional, elas têm, digamos, vantagens e desvantagens que o sistema internacional, de uma maneira ou de outra, compartilha, né? E aí que a teoria da justiça ela pode ter uma contribuição no sentido de formular princípios para esse compartilhamento, né? Claro, eu não estou abandonando aqui as perspectivas de poder, elas sempre estão presentes e muitas vezes são elas mesmas que definem, né? Agora, o fato é que o avanço da globalização, com novos poderes, interações que cruzam fronteiras o tempo todo, né, criam independência o tempo todo. E, principalmente, no caso dessa temática, promovem externalidades de todos os tipos, né? A globalização, ou seja, tomadas de decisões num mundo interconectado, elas provocam externalidades de todos os tipos, para pessoas, sociedades, estados. E, nesse sentido, qualquer governança que, em qualquer temática, que não levar isso em consideração, digamos, pode responder a uma questão de poder, de soberania, mas está longe de equacionar o problema e, mais do que isso, a variável justiça, ela pode ser uma variável que contribui nesse processo. Isso do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, aí é uma convicção muito pessoal. Claro, a gente vai debater aqui, isso tem um pouco também da maneira como o pesquisador está na vida, está no mundo. Isso, em geral, digamos, a maneira de lidar com os objetos, isso aparece. Mas
A questão para mim é que, num planeta conectado, no qual questões sociais, humanitárias, populacionais, climáticas, migratórias, tributárias, se entrelaçam o tempo inteiro, não há soluções isoladas. Claro, você tem respostas de poder isoladas, né? Mas mesmo países importantes no sistema internacional que têm um poder, têm capacidade de tomada de decisão, influência no sistema internacional, estão diante de questões que, uma vez entrelaçadas, estão longe de ser resolvidas de uma maneira isolada, mesmo que reúna todo o poder para isso, né? Então, há desafios multicausais, né? Há questões multidimensionais no sistema internacional, né? E esses, digamos, novos fenômenos, novos atores, esferas de autoridade, novas esferas de autoridade, de legitimidade, exigem algum grau de cooperação, de compromisso e de coordenação. Então, até com uma convicção pessoal, né? A ideia de que há alguns temas no sistema internacional é que, se vistos exclusivamente da lógica do poder e do privilégio dos detentores do poder, nós seguramente estaremos, em pouco tempo, né? Eu não gosto de fazer nenhuma previsão de futuro, enfim, eu não tenho a menor pretensão, mas basta olhar o mundo que vai por aí, diante de situações complexas, de uma maneira generosa e de uma maneira mais exagerada, catastróficas, né? Em outros termos, para utilizar digamos, o que foi feito, né, nessa pesquisa, me parece que as questões climáticas, migratórias e tributárias, da maneira como elas estão interconectadas e o grau de produção de externalidades dessas questões hoje no sistema internacional, se desdobrados exclusivamente da lógica do poder, a gente caminha a passos largos para resultados trágicos, né? Dado, entre outras coisas, por essa incapacidade de solução isolada, né? Eu não vou nem entrar em discussões mais complexas que a gente poderia fazer e que, inclusive, na pesquisa eu tento evitar, e já vou explicar por quê, que seria, digamos, a própria hierarquia do sistema internacional de Estados, né? Vocês, como estudiosos do assunto, sabem muito bem que a gente vive um ambiente de caos sistêmicos, de indefinição, digamos, de mudanças e disputas e rivalidades interestatais no sistema internacional evidentes, né? Cada teoria, de alguma maneira, procura explicar esse fenômeno, mas eu não quis entrar nessa discussão sobre ordem internacional, sobre essa hierarquia no sistema internacional, por algumas razões, né? A primeira delas é, de fato, que isso me levaria na pesquisa a tomar muito tempo nessa discussão. E eu estou convencido que a gente está num daqueles momentos de leituras que eu gosto muito, na trajetória do Braudel, do Arride, do Wallenstein, sobre sistema-mundo, num daqueles momentos de grandes transições no sistema internacional que, enfim, você tem vários tabuleiros em jogo e que, enfim, que os desdobramentos estão por aí e, digamos, essa situação ela não se desdobrará no curto prazo, né? E essas temáticas que eu procurei estudar são temáticas urgentes. Em outros termos, essas temáticas, ainda que o tratamento sobre elas reflita esse grau de instabilidade, de caos sistêmico no sistema internacional, elas não vão esperar por isso, né? Enfim,
é um pouco a convicção. Se isso for verdade, eu tento justificar a dimensão da governança, né? Ou seja, não estou pensando essa grande transformação no sistema internacional, mas o que eu vou pensar, até no sentido de afinar a pesquisa, de recortar bem a pesquisa, é a governança em determinados temas, né? Claro, tem um pouco de convicção pessoal. É mais ou menos que, assim, se eu tivesse que responder isso pessoalmente, numa conversa muito informal, que eu nem deveria fazer aqui, mas eu estaria dizendo o seguinte: olha, enfim, eu acho que é o que dá para fazer nesse momento desse mundo caótico. É um pouco isso, né? Ou seja, alguma governança, alguma cooperação, digamos, algum arranjo em temáticas muito específicas e urgentes da nossa época, né? Ou seja, isso me leva ao tema da governança, né? Que envolve, de fato, relações de cooperação, de reciprocidade, de coordenação de políticas, né? Ou seja, nada parecido com a ideia de uma governança, de um governo global, nada disso. Vocês são conhecedores do tema, sabem que a questão não passa por aí. Mas entender modelos, estruturas, práticas, digamos, entendimentos no sistema internacional que aponte, digamos, para alguma governança. E aí, o que eu fiz? Eu de fato, fui verificar o que está sendo feito no sentido de governança em torno dessas temáticas no sistema internacional. Eu fui analisar e isso me levou propriamente ao estudo dos regimes internacionais. Ou seja, comecei a colocar atenção nos regimes internacionais, né, que tratam de questões particulares, né, ou seja, que tratam de questões específicas, temáticas das relações internacionais e que, em última instância, pressupõem algum tipo de relação, de cooperação, de reciprocidade, de coordenação de políticas, né? Claro, não substitui, digamos, a ordem internacional, mas tentam dar alguma previsibilidade dentro dessas temáticas. Então, isso acabou me levando à análise dos regimes internacionais, e foi de fato o que eu fiz. Peguei o regime internacional ligado ao clima, a questão migratória, e essa acompanha a dimensão de refugiados, e depois a análise do regime internacional tributário, né? O que eu fiz? No fundo, o resultado dessa pesquisa, eu deixei muito, digamos, a própria realidade falar. Eu fui atrás dos documentos, né? Ou seja, primeiro as posições dos países nesses regimes internacionais e tentar verificar, primeiro, nas posições dos países, se ali havia, digamos, alguma justificativa ou algum princípio de justiça, equidade, responsabilização que estivesse, digamos, ancorando a defesa normativa nesses fóruns. E depois, isso no primeiro momento. E no segundo momento, o resultado normativo desses fóruns. Ou seja, os acordos globais que esses regimes internacionais produziram. Recentemente, nós temos 3 grandes acordos globais, vocês conhecem. Talvez o mais famoso é o Acordo de Paris, que é o Acordo do Clima, mas há também o Acordo sobre Migração e Refugiados, e, por fim, esse mais recente, ainda em fase de instauração no sistema internacional, que é o Acordo Tributário Internacional, né? Então, aí, digamos, eu peguei, digamos, a posição dos atores e depois fui, digamos, aos resultados normativos, né? E de que maneira? É aí que entra a discussão da teoria política normativa sobre justiça. Eu fui analisar as posições dos atores
e o resultado normativo dos acordos à luz de teorias normativas sobre justiça, né? Então, aqui nesse caso, a teoria normativa que serve, digamos, sempre, em qualquer momento, para orientar a norma, ela também tem uma dimensão que é a avaliação da norma, né? Então, digamos, até na conversa com a Karina, em algum momento, a Karina falou, poxa, mas havia elementos no texto que você poderia apontar, inclusive, para a formulação de uma teoria de justiça. Eu não sei, a Karina é muito generosa, e ela disse isso, mas a minha questão propriamente não era formular uma teoria de justiça, porque há várias, né? Mas efetivamente avaliar a norma, ou seja, o que está sendo de fato produzido. E aí, claro, à luz de um repertório muito significativo de teorias de justiça. Essas teorias, elas a rigor, elas têm dimensões morais e éticas, conforme eu estava dizendo lá do problema com o realismo, né? Ou seja, no fundo, elas se fundamentam em dimensões morais, éticas, que procuram orientar obrigações, responsabilidades, direitos e deveres, vantagens e desvantagens no sistema internacional, e não somente circunscrita, inclusive, a operação dos estados, mas também os compromissos de sociedades, pessoas, né? Parece pouco isso, mas por exemplo, quando eu dou um dado sobre o fato de você ter hoje grandes corporações e principalmente atores privados que elaboram, digamos, a sua operação econômica no planeta sem nenhuma tributação, transferindo meramente capitais, isso de fato, claro, você tem uma discussão ética, moral relacionada a estados, mas também tem uma dimensão pessoal muito forte nisso. Então, a discussão normativa, e aqui sobre justiça, claro que a teoria política normativa é mais do que a própria discussão sobre justiça, mas a discussão normativa sobre justiça, ela tem essa particularidade. E, no caso da sua aplicação ao sistema internacional, aí é preciso aqui, também de uma maneira breve, depois a gente pode conversar até mais sobre isso, mas fazer alguns reparos, né? Eu disse que essa discussão sobre justiça ela é inaugurada pelo John Rawls com a teoria da justiça em 1971. E o Rawls coloca essa discussão, sem a pretensão de desdobrar a sua obra, mas ele coloca essa discussão como justiça distributiva, né, em termos igualitários. Claro que depois há uma bibliografia imensa debatendo com essa obra, que também pensa justiça distributiva, mas muitas vezes não em termos puramente igualitários, como lá nos princípios de justiça do John Rawls. Mas o fato é que essa discussão, que começa como uma discussão nacional, porque o ambiente de análise do Rawls, até pensando um pouco numa das temáticas dessa disciplina, que são sociedades plurais, que tem a ver com o fato de como desdobrar o pluralismo presente em sociedades complexas, num sistema de cooperação que há pouca, digamos, há pouco consenso entre os atores, né, e como garantir compartilhar os ônus e os bônus, as vantagens e desvantagens de viver numa determinada sociedade. O fato é que essa discussão, principalmente a partir dos anos 80, ela, enfim, pelas mãos de alguns filósofos políticos e outros autores, ela foi levada à arena internacional, né? Num primeiro momento, a chegada dessa discussão na arena internacional, ela estava muito impregnada ainda das terminologias rawlsianas, né? Por exemplo, a ideia de
estrutura básica da sociedade, que o Rawls está pensando no desenho institucional interno para um desenho institucional internacional, a ideia de posição original, véu de ignorância, princípios de justiça, que são terminologias utilizadas pelo John Rawls para o âmbito nacional e que autores começaram a, digamos, a projetar no sistema internacional. Isso começa por uma tradição que depois, assim, até para facilitar a nossa argumentação aqui, ficou muito conhecida como posições cosmopolitas, ou cosmopolitismo, para analisar o sistema internacional. Um detalhe interessante, que o Rawls ainda estava vivo à época e debateu com essas teorias, e disso desdobrou uma outra obra, que é o Direito dos Povos, né? No qual, na obra, o Rawls admite a ideia de, digamos, de justiça no sistema internacional, mas como uma ideia de um dever de assistência, feito por sociedades bem ordenadas, né? Ou seja, o próprio Rawls não colocou a ideia de justiça no sistema internacional da mesma maneira como ele pensou a ideia de justiça distributiva no sistema nacional, né? Então, ele tem uma discordância com os próprios autores que pegaram essa teoria e levaram para o sistema internacional. Entre outras razões, pelo fato de que, para o Rawls, digamos, muitos dos resultados de uma sociedade nacional, eles têm a ver também com a própria cultura política daquela sociedade nacional, com a sua trajetória específica, e não propriamente com o sistema internacional. Então, esse debate, ele ganha fôlego, né, dentro dessa questão. A resposta de algumas filosofias políticas, teorias políticas normativas, a esses autores que responderam a essa questão através do cosmopolitismo, que nós poderíamos chamar aqui, de uma maneira até um pouco imprecisa, mas eu acho que resolve, como estatistas, ou seja, autores que, digamos, concordam com Rawls, né, no fato de não levar princípios igualitários pensados na sociedade nacional para a sociedade internacional, por uma série de razões, mas que não deixaram de formular princípios de justiça para o sistema internacional, não mais numa perspectiva igualitária, né? Ou seja, isso vai passar por outros, digamos, por outras fundamentações que não propriamente igualitária. E, em alguns casos, nem em termos de justiça distributiva. Há alguns autores que vão trabalhar isso numa perspectiva de justiça retributiva. Tem muito mais a ver com dano, com reparações, do que propriamente com redistribuição, né? Que aí coloca a justiça num outro plano, né? Eu diria, eu acho que é importante dizer que, digamos, nesses dois esboços que eu fiz referência aqui de cosmopolitas e estatistas, a fim de organizar a nossa conversa, no fundo, a posição de autores que eu estou chamando aqui mais estatistas tem uma dimensão, tem uma abordagem relacional muito forte. Ou seja, há uma convicção de que há relações comuns que unem propriamente sujeitos e agentes de justiça. Portanto, há no sistema internacional relacionamentos, associações, instituições comuns que geram interconexões. E, portanto, essa é uma questão relacional. Há nela questões de justiça. De outro lado, o que eu estou chamando aqui de cosmopolitismo também tem uma dimensão relacional nas suas abordagens, mas há também uma dimensão não relacional, né? E isso é muito evidente, inclusive, para separar uma posição de outra, que tem a ver exclusivamente com a ideia de que seres humanos possuem direitos simplesmente, eu estou aqui simplesmente, não achando que eu acho que é simplesmente, mas para resumir, simplesmente pela condição de seres humanos. Ou seja, o fato de ser um ser humano já lhe confere determinados direitos, que isso não tem a ver
propriamente com questão nacional alguma, né? Ou seja, isso não passa propriamente digamos, a questão nacional, ela é menor nessa definição. Então, por essa razão, há outras, obviamente, mas principalmente por essa razão é que cosmopolitas procuram justificar, muitas vezes até justiça distributiva no plano internacional, por essa questão, de fato, do ser humano independer de uma questão relacional com o Estado, né? Sei lá, alguns, inclusive, utilizam até a ideia que o Rawls utiliza lá na teoria da justiça de sorte natural e sorte social no sistema internacional. Então, ou seja, o fato de você nascer num país desenvolvido e nascer num país em desenvolvimento, para ficar só nessas duas terminologias, isso é o imponderável. Isso é algo que antecede ao ser humano e já é uma condição estrutural dada. Isso gera problemas de justiça distributiva, né? Então, eu diria que a essa altura desse debate, que começa lá nos anos 80, eu diria que a essa altura é uma produção grande, né? Eu estou evitando citar autores aqui para não ficar algo maçante, principalmente para quem está assistindo no vídeo, mas eu diria que esse debate, rigorosamente, estatistas e cosmopolitas, ele está superado. Não que uma posição e outra elas acabaram, não, elas não acabaram. Mas hoje o que tem sido muito feito na teoria política normativa sobre justiça no plano internacional é a convicção de que é preciso, digamos, colocar nessa agenda elementos que eu chamei aqui de estatistas e ao mesmo tempo elementos do cosmopolitismo. Ou seja, posições que mais ou menos vão no seguinte sentido: o que o sistema internacional deve às pessoas não é propriamente a justiça distributiva, tal como o Rawls colocou lá nas sociedades nacionais, mas é algo que tem a ver com ela, né? E no sistema internacional, num grau, digamos, mais razoável das possibilidades da sua efetivação. Então, digamos, em muito poucas palavras, esse é o debate. Agora, é preciso dizer também, sob pena de cometer aqui, digamos, simplificações, imprecisões, eu estou longe de querer que isso aconteça, mas às vezes corre o risco, dizer o seguinte: valores e normas na sociedade internacional, eles são plurais, né? Digamos, essas teorias elas não estão propriamente tentando pregar, fundamentar uma moral única, uma ética única ao sistema internacional. Também porque justiça não é o único valor político, né? Tanto na sociedade nacional como no sistema internacional. Ou seja, a justiça como um valor político, ela não está isenta de conflito com outros valores políticos. Liberdade, igualdade, e por aí vai, né? Então, não se trata nessa discussão, em momento algum, de imaginar uma moral única e tampouco tratar a ideia de justiça como o único valor político. E aí, digamos, com esse aparato, com esse repertório, eu fui, de fato, como eu disse a vocês, aos debates, né, às posições dos atores e os resultados normativos no que diz respeito às questões climáticas, migratórias e tributárias. Eu vou aqui sumariar um pouco, até pelas questões do tempo, mas no caso da questão climática, que leva a discussão que levou ao Acordo de Paris, ou seja, o regime internacional, a governança internacional sobre o clima é muito antes, né? O Acordo de Paris é o produto final desse processo, mas o que é possível verificar? É possível verificar que, no longo decorrer desse processo, visto à luz de teorias normativas sobre justiça, há um grande impasse normativo sobre responsabilidades, né? Ou seja, de quem é a responsabilidade? Não se trata, provavelmente, de
dizer que a responsabilidade é de um ou de outro, mas qual responsabilidade? Qual o tamanho da responsabilidade? Isso é igual, né? A definição do que deve ser feito, o que deve ser feito, né? A partilha dos custos, né? Ninguém a essa altura, por mais que não seja um estudioso do tema, sabe efetivamente que hoje parar o processo de aquecimento global nos níveis exigidos pela ciência, né, exige uma quantidade de recurso que não é pequena. Tudo isso gerou, no decorrer do tempo, longos impasses normativos, né, para não recuar muito, desde a Rio 92 e o protocolo de Kyoto, que ali atribui responsabilidades. Essas responsabilidades elas não foram cumpridas até o Acordo de Paris, em boa medida por questões que envolvem custos muito elevados, né? Então, por que nessa análise gera, digamos, a ideia de justiça no sistema internacional? Primeiro que quando você observa a posição dos atores, muitos fundamentos das posições dos atores no sistema são fundamentos de justiça, né? Ou seja, muitos princípios que a teoria política normativa vai trabalhar não são princípios, digamos, inventados pelos filósofos, são princípios que estão nas posições normativas dos atores. Só para ficar entre dois, há um longo debate, por exemplo, sobre responsabilidade histórica. Isso não é uma invenção da filosofia política, são posições dos atores. Dizendo, olha, você poluiu mais por mais tempo, você tem mais responsabilidade do que eu, que poluí menos por menos tempo. Né? Só para simplificar bem a argumentação, outros ainda sobre igualdade de emissões per capita. Se a gente pegar cada cidadão no planeta, há uma discrepância no processo de emissão muito grande, né? Não precisa aqui dar... Se a gente começar a dar exemplo aqui, a gente chora, porque, enfim, de pessoas que vivem com nada e de pessoas que vivem com muito, e o grau de emissão disso, né? Então, isso tudo traz questões de justiça, questões de compartilhar vantagens e desvantagens desse processo, que no caso do Acordo de Paris tem a ver com manter a temperatura média global a menos de 2 graus centígrados, digamos, acima dos níveis pré-industriais, né? No caso da discussão sobre migração, o que é? Eu fiz o mesmo. Principalmente nas primeiras décadas do século XX, a gente, por conta de processos, por guerras, a própria dinâmica da globalização, enfim, isso são fatos muito, muito evidentes. O fenômeno migratório contemporâneo, ele tem gerado impactos em estados e populações, né? Aí pensados estados e populações de origem, de trânsito e de destino. O processo migratório, ele tem origem, tem trânsito, tem destino. Como compartilhar isso? Esses trânsitos migratórios? Isso levanta questões muito sérias, graves, de legitimidade do poder do Estado. E, por exemplo, sei lá, para muitos poderia se dizer, bom, mas como assim compartilhar essa questão? A definição sobre fronteira é uma questão de legitimidade do Estado, tá? E de fato né? Mas, enfim, isso envolve questões de legitimidade do Estado, de limites da filiação política, questões graves de direitos humanos, e que, no fundo, exige compartilhamento, né? Assim como no clima, não vai bastar dizer, olha, tá, não entra, ou tá, entra. Se não tiver uma fundamentação para desdobrar isso, enfim, corre-se riscos importantes nessa questão. Essa discussão toda levou ao Pacto Global sobre Refugiados e Imigração. São pactos que estão na esteira das mesmas discussões, mas, digamos, com uma normatividade um pouco diferenciada, porque a condição de refugiado, vocês bem sabem, ela é uma condição mais específica do que propriamente
um migrante comum, né? Ou por outras razões. E, por fim, a discussão da justiça na tributação internacional, ela tem a ver com um quadro também muito conhecido de todos nós, que é o quadro de ampla liberalização e desregulamentação dos mercados globais, né, nas últimas décadas, acompanhado de uma intensa mobilidade de capitais transnacionais. Alguém, e com razão, poderia dizer, pô, mas isso já tem longa data e o capital, de fato, não tem pátria, é isso mesmo. Mas o fato que, além dessa dinâmica ter se acelerado nas últimas décadas, ela ainda coloca um elemento que esse trânsito de capitais, que antes exclusivamente tangíveis, hoje ele é também intangível. Ou seja, muitos dos produtos que cruzam fronteiras hoje, eles não têm uma dimensão física, né? Então, se a dimensão física já era um problema tributário no passado, imagine a dimensão não física de um determinado produto, né? E esse trânsito de capitais tem afetado as dinâmicas tributárias internas e externas dos Estados nacionais. Ou seja, não há um Estado nacional hoje que esteja fora dessa dinâmica. Por mais que tenha poder, ele não está incólume a essa dinâmica, né? E tem resultados distributivos distintos. Obviamente que se você pegar aqui de uma maneira muito rápida dados que estão lá no livro, mas, enfim, me ocorre aqui agora, ou seja, nesse processo todo, à medida que esses capitais intangíveis não têm tributação e estados nacionais precisam de recursos para os seus compromissos internos, esses estados nacionais estão passando essa carga tributária para consumo e cidadão comum. Ou seja, alguém paga. Se alguém paga, você tem vantagens e desvantagens no sistema. Exige um compartilhamento essas questões, né? E mais do que isso, ainda que um Estado possa reclamar uma autonomia sobre a sua política fiscal, as implicações de tomadas de decisões de atores no sistema econômico internacional comprometem essa autonomia fiscal que supostamente um Estado tem. Quando você tem, digamos, grandes corporações ou grandes atores individuais que migram e transitam capitais de um lado para o outro, enfim, muitas vezes sem nenhuma regulamentação, é claro que a sua base de autonomia tributária ela está, de alguma maneira, em causa, né? Para não dizer outra coisa, né? Há uma outra dimensão disso, talvez os nomes mais evidentes, resumindo um pouco a história, talvez os nomes mais evidentes disso tenham a ver, por um lado, competição fiscal. Isso altera, digamos, as dinâmicas nacionais tributárias. E a outra, num grau de tremenda desregulamentação e bens intangíveis, você tem um grau de evasão e elisão fiscais sem precedentes. Ou seja, isso tudo coloca questões de justiça na agenda internacional. Agora, por que coloca questões de justiça? Porque, no fundo, você tem resultados distributivos desiguais por tomadas de ator. A tomada de ator num determinado território tem implicações em outros territórios. Ainda que esse território de origem esteja dizendo, não aconteceu nada, isso está em sintonia com a lei, né? Por exemplo, quando eu digo elisão e evasão fiscal, a evasão, via de regra, ela é ilícita, né? Mas a elisão, muitas vezes, em determinados estados nacionais, ela é justificada normativamente. Em tese, não teria nenhum problema. Seria, digamos assim, um problema de autonomia. O fato é que, tomada essa decisão, isso tem implicações desiguais entre atores, pessoas, sociedades e estados no sistema internacional. Então, rigorosamente foi isso que eu fiz, e aí, para
digamos, como desdobramento final disso tudo, o que é possível dizer em comum desses três regimes internacionais que exigem governança? Climático, tributário e migratório. É que, se você fizer uma análise até esses acordos globais, né, até os grandes acordos recentes globais, eles foram regimes muitas vezes inoperantes, né? Muitas vezes, digamos, notadamente marcados por pouca eficiência e meramente uma relação de poder. Aqui eu devo confessar a vocês o seguinte, até para tentar justificar tudo isso que eu estou tentando argumentar aqui no livro. Se a gente não tivesse diante de uma transformação tremenda no mundo, por uma questão meramente de poder, esses regimes iam continuar como se foram. Fruto da hierarquia no sistema internacional e estáticos, pouco participativos e algumas vezes, quando interessava, multilateral. Mas o multilateralismo também daqueles que estão acostumados a verificar. Eles continuariam assim, não teria alterações. O fato é que, me parece que essas dinâmicas que eu acabo de apresentar aqui, elas estão colocando um grau de urgência e transformação e implicações ruins para autores, digamos, para atores centrais, que eles mesmos, digamos, de alguma maneira, pelo bem ou pelo mal, são obrigados digamos, a uma dinâmica de, se não cooperação, mas, ou seja, vai ter que conversar, porque não tem como, digamos, tratar esses temas de uma maneira isoladas, né? Então, o que é possível verificar nesses acordos globais? É possível verificar, de fato, que os regimes ficaram mais eficientes, né? Os resultados que eu teria que precisar, mas, de fato, digamos, há uma maior eficiência, por exemplo, o regime tributário, se bem implementado, ele tem dinâmicas, digamos, de tributação internacional, de taxas, etc., importantes, né? Eles ficaram, em alguma medida, também mais transparentes nos seus compromissos, que são acordos, né? Ou seja, para chegar a um acordo global, isso exige, digamos, participação, avanço do multilateralismo, a incorporação de novos atores nas agendas, né? Mas, em termos de equidade, justiça, que é o que estava em causa, digamos, em todas essas teorias que eu usei para avaliar esses regimes, há dimensões, digamos assim, há poucos avanços, né? E, no fundo, esses avanços eles foram limitados pelo fato de que, digamos, princípios de justiça vão exigir responsabilização, né? E essas responsabilidades, digamos, elas exigem esforços econômicos que não são pequenos e distributivos que não são pequenos. E daí, em geral, o que nós podemos ver normativamente é que esses compromissos, inclusive, em muitos casos, até são assumidos por atores com maior poder, com maiores recursos no sistema internacional, mas há um problema evidente, que aí é um problema que talvez eu não precisasse falar tudo isso, vocês sabem bem, o fato de que esses acordos eles não são vinculativos, né? Refletindo mesmo o sistema internacional, ou seja, não há quem cobre, no sentido, digamos, de um poder acima desses atores, e nos três casos, por mais que tenhamos avanços, e há de fato avanços, eles não são vinculativos, né? Quer um exemplo disso, para encerrar? E aí eu já estou com o meu tempo já se esgotando. O exemplo maior disso é o próprio Acordo de Paris, né? Ou seja, de Paris até hoje, digamos, há um avanço significativo nas normas. Muito daquilo que ficou pendente em Paris, inclusive, adquiriu caráter normativo nos encontros posteriores, reivindicações de atores no sistema, inclusive atores mais frágeis no sistema. Só que como não há, digamos, uma dimensão vinculativa, digamos,
o que tem sido feito pelos atores a respeito do clima estão muito longe dos compromissos assumidos lá atrás. Né? E isso tem, digamos, acontecido com os demais regimes. Né? Então, pessoal, eu agradeço muito, agradeço novamente o convite de vocês, né? E fico agora com os estudantes para a gente conversar, enfim. Legal, muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo. Também agradeço a todos que participaram. Então, agradeço por a gente ter tido essa oportunidade hoje. Eu também aproveito para me despedir da Karina. Karina, prazer te ver. Karina, esse semestre a gente dá aula no mesmo dia, então a gente tem conversado bastante. Essa semana nós temos um feriado, né, Karina? Posso aproveitar e abrir a conversa?